Sim, nós temos muito trabalho para fazer ainda, mas eu quero chamar um grande combatedor, um grande deputado federal, um cara que eu olho com muita admiração, respeito, um cara íntegro, um parceiro, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Uma salva de palmas para ele. Super! Vou só chamar o Matt Schlapp. E também, para compor esse painel, queria chamar um cara incrível também, magnífico. A gente foi entrevistado por ele nos Estados Unidos. Ele é o presidente, o CEO do American Conservative Union, Matt Schlapp. Uma salva de palmas para ele. Eles fazem um CPAC nos Estados Unidos. Happy? Yeah, sure. Vocês ainda estão aqui? Oh. Estão gostando do evento? Agradeço esse cara aqui. Ele é que trouxe para o Brasil, tá? Uma pessoa humilde, Matt Schlapp, pai de 5 filhas, casado com a Mercedes Schlapp, e teve a humildade de, em 2019, junto comigo, enquanto uma visita presidencial do presidente Bolsonaro e o presidente Trump, lá na Blair House, né, firmar um contrato e trazer a marca CPAC para o Brasil. Thank you very much, Matt Schlapp. If everything here is happening, it's because of you. Thank you so, so, so much. You are a freedom fighter, just like everybody here. Vocês entenderam? Mas a imprensa fala que eu não sei falar inglês? Vocês vão ver quando eu falar em árabe. Pessoal, antes de eu encerrar aqui, nós temos, prezado Falcão, menos de 10 minutos para ter um bate-papo bem rápido sobre esse assunto. Primeiro, de nada, a gente só está fazendo a nossa obrigação, doutora. Obrigado a vocês aí, que são valentes. Primeiro de tudo, um recado aos jovens. Não esperem a missão, não. Sejam proativos, corram atrás. Em 2018, meu pai foi eleito presidente da República e ele não pagou missão para mim, Júlia Zanata, Guide, outros colegas parlamentares aqui. Eu tomei a decisão de proativamente ir para os Estados Unidos e fiz cerca de 30 reuniões em uma semana com gente do mercado financeiro, grandes investidores, para passar um recado de que o Brasil estava mudando do socialismo para uma economia de mercado. É basicamente o que o Milei está fazendo agora, né, para atrair investidores, que isso daí gera emprego, reduz a pobreza, e quanto mais pessoas empregadas, menos clientes tem o sistema socialista, como o Milei falou aqui. E a partir daí, me lancei para presidir a Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados, tive sucesso, fui o deputado federal mais votado da história do Brasil, graças a vocês que são de São Paulo. Muito obrigado. A essas tias do Zap maravilhosa. E eu acredito muito que a troca de experiências, ela é muito válida, né? Porque tem aquele ditado, né? O inteligente, ele aprende com o erro dos outros. O medíocre aprende com os próprios erros. E o petista não aprende nunca, não é assim? Obrigado! Sinal de que vocês não são petistas. E então, essa caminhada pelo exterior, que já me consumiu muito dinheiro, né, se iniciou. E eu tenho a certeza que, por exemplo, se nós tivéssemos uma conexão mais íntima, nunca teria ocorrido o 8 de janeiro no Brasil. Porque nós teríamos aprendido com 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, a chamada invasão do Capitólio. Mas algumas pessoas, muitas delas certamente bem intencionadas, que tinha muita gente ali que queria evitar a depredação daquilo que ocorreu no Brasil, acabaram caindo nessa armadilha desse 8 de janeiro. Mas antes de chegar lá, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês analisam, quando a direita vence uma eleição, os motivos pelo qual, prezada senhora Heloísa, os motivos pelo qual a direita ganha a eleição naquele país?
Vocês viram agora na Europa, nas eleições europeias, né? O Chega, partido português, da querida Rita Matias, que talvez esteja por aqui, o seu pai Manuel, tinha 0 cadeiras, passou a ter 2 cadeiras no Congresso Europeu. Olha que legal, a gente vai chegar lá agora falando português. Não vou precisar falar espanhol, inglês. O Vox, do Santiago Abascal, Herman Tersch, dobrou de cadeiras, né? Passou de 3 para 6. E assim por diante, vários países, né? A direita foi crescendo. E eu atribuo muito o crescimento da direita na Europa à questão da agenda verde, do politicamente correto na parte ambiental, desse combate ao ambientalismo xiita. Ser de direita, gente, em bom português, é ser contra a agenda ESG. Ser de direita é ser contra a agenda 2030 da ONU. Porque nós defendemos a liberdade. Pelo simples fato de que nós defendemos a liberdade, inclusive, de empreender. De permitir que as pessoas sejam livres para procurar o seu caminho, ou como disse o Milley, para sermos arquitetos das nossas próprias vidas. E essa resposta, muito forte, de Portugal, ela veio, de Portugal não, de toda a Europa, na verdade, né? Ela veio em um bom momento, porque essa agenda começa a chegar aqui no Brasil. A reforma tributária, ela tem gatilhos nesse sentido. E, basicamente, aquilo que Karl Marx criou lá no século XIX, eles estão aprimorando. Lá no passado, eles falavam o quê? O patrão explora o empregado. Só que quando o empregado começa a trabalhar, ganhar dinheiro e prosperar, ele não quer mais saber de discurso revolucionário. Ele quer trabalhar mais, para dar mais conforto para a família dele, para comprar um carro melhor, para alugar uma casa melhor, e assim por diante. Então, a esquerda vai mudando a estratégia. E agora, eles colocam muitas fichas no ambientalismo, porque se você não prestar atenção, se não tiver um evento como o CIPEC para esclarecer as pessoas, se nós não pudermos falar na rede social, como foi o tema da vacina no passado, e hoje se mostra que Bolsonaro tinha razão, se a gente não tiver um evento como esse daqui, Matt Schlepp, onde a gente possa falar, vai ter gente de direita e de boa fé apoiando essa agenda. E essa agenda nada mais é do que dominar a gente de uma maneira diferente. Se antes era a briga de classes, o rico contra o pobre, né, o empregador contra o empregado, agora você só vai poder abrir a sua empresinha, Gilberto Catani, se você seguir as orientações de governança das Nações Unidas, porque eles são os bonzinhos, eles são os paladinos da moralidade, eles querem garantir às futuras gerações. As calotas polares estão derretendo, o nível do mar está aumentando. Sabe quem fala muito isso? O vice, né, de Obama, concorreu à presidência da República, Al Gore. E o Al Gore me compra uma praia, me compra uma casa milionária na beira da praia. É quase dizer assim, o seu carro polui muito, essa Ferrari é muito carbono que ela produz. Vende ela para mim, mas vende por 10 mil. Aí é fácil, né, meu irmão? Aí é fácil, né, parceiro? Então, por trás desse jogo, existem muitos interesses. E é por isso que a gente está aqui no CIPEC, para poder expor toda essa agenda. Para poder expor que a gente não aguenta mais essa agenda woke, que a gente não aguenta mais ideologia de gênero, que o meu filho tem que ser criado como menino e a minha filha será criada como menina. Ele vestindo azul, ela vestindo rosa. Porque ninguém ama mais ela do que eu e a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. Não é o Estado que tem direito sobre as nossas crianças. E aí, no meio dessa celeuma toda de agenda woke, nós tivemos a eleição de 2022. E nós queríamos deixar um recado bem claro, mas eles não permitiram uma concorrência justa entre os candidatos. Jair Bolsonaro foi o primeiro candidato a presidente que sequer podia fazer transmissão ao vivo da sua casa. Não podia usar a imagem de vocês nas ruas no 7 de setembro. Não podia usar a imagem dos seus discursos internacionais. O primeiro candidato à reeleição que não pôde fazê-lo. Por mais que você possa não acreditar na teoria das urnas eletrônicas e realmente achar que elas são invioláveis, mesmo a Polícia Federal já tendo recebido um documento do TSE dizendo que houve uma invasão em 2018, só restou os nossos inimigos nos censurar.
Levanta a mão para mim aqui, por favor, quem já teve um tweet deletado, um post deletado, ou já teve medo de postar alguma coisa no Facebook. Já deixou de seguir um político, de repente, porque seria retaliado no seu trabalho, ou um empresário que poderia perder clientes, ou o Alexandre de Moraes poderia ir atrás da sua conta bancária. Mas esse jogo está virando. Porque não há democracia se você não tiver advogados com acesso aos autos. Não há democracia se jornalistas tiverem seu passaporte cancelado. Não há democracia se um presidente estrangeiro não puder contra-atacar um presidente corrupto, condenado por lavagem de capitais e comunista como Lula da Silva. Viva a liberdade, carajo! E esse jogo está começando a virar, graças aos Estados Unidos da América, o farol da liberdade, a casa dos bravos. Recentemente, o deputado Chris Smith, que talvez virá ao Brasil, está confirmado para vir aqui, convite do senador Girão. Chris Smith é o deputado mais antigo dos Estados Unidos. Ele está lá desde 1983. Eu não era nem nascido. Não sei vocês. Júlia também não era nascida, que é novinha. Minha esposa, coitada, de 91. Ele está lá desde 1983. E ele intimou o Alexandre de Moraes para dar resposta em 10 dias, para saber se tudo aquilo que o Paulo Figueiredo, o Pavlovski, que é o dono da Rumble, e o jornalista, o Michael Schellenberg, falaram naquela audiência lá nos Estados Unidos, que a imprensa falava que nós tomamos um bolo. Brasileiros vão para os Estados Unidos e não conseguem audiência, lembra, Júlia? Brasileiros estão tentando causar uma interferência internacional no Brasil. Sempre fazem chacota. Quando fazem chacota, jovem, deixa-me lhe ensinar uma coisa, prezada vereadora Fernanda Bá, comandante Nádia. Quando fazem chacota de você, você está a um passo da vitória. Falta muito pouco. Falta muito pouco para a gente reverter esse sistema. Um pouquinho só. Eles estão tão desesperados. Eles estão tão desesperados que eles estão tendo que nos censurar a todo momento. Mas esse deputado, ele está, na verdade, fazendo a costura, criando o arcabouço para aprovar uma lei nos Estados Unidos que trará consequências para as autoridades brasileiras. E quando o Trump for eleito, ele terá mais conforto ainda para corrigir essa injustiça aqui do Brasil. Já existe lei nos Estados Unidos para fazer esse tipo de coisa. A Venezuela, por exemplo, tem vários ativos congelados nos Estados Unidos devido ao seu envolvimento com o narcotráfico, devido a todas as questões de violações à liberdade. E esse deputado Chris Smith, ele já aprovou uma lei nesse sentido contra a Bielorrússia, a última ditadura da Europa. Então ele é famoso por preservar os direitos humanos internacionalmente. E quando o Trump for eleito, vocês estão torcendo pelo Trump? Que surpresa, eu achei que era para o Biden. Nem o Biden sabe que ele está concorrendo à República, à presidência. Does Biden know that he's running? Às vezes eu fico com pena, mas aí a pergunta seguinte dele no debate, ele vai para cima da família do Trump, fala da mulher grávida, outros envolvimentos, eu falo, cara, que lixo. E nós aqui sofremos com isso, né? Então, com a eleição do Trump, a gente pode ter um grande reviravolta. E nós teremos, se Deus quiser. Porque essas pessoas não estão pagando preço à toa. Esse cara aqui, ele não morreu à toa na cadeia. O Clezão, ele morreu na cadeia para levantar a bandeira da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir. Alexandre de Moraes sent this guy to jail, and this guy, he had a problem, health problem, and he asked to be released. Alexandre de Moraes waited months and did not take even a look at his case. And now he's dead. He died inside of the prison, inside with no judgment. He received the maximum punishment because of that. Então, Matt Schlapp, eventos como esse aqui, o CPEC, eles servem não só para a gente trocar ideia, saber de combater
o feminismo com Ana Campagnolo, ter aulas aqui com a Rita Matias, falar sobre liberdade com o Rob Ross, ter palestra do Nicolas Ferreira, o Tarcísio, o Jorginho e etc. Mas também para pedir anistia. Temos que corrigir essa injustiça. Eu me comprometo, enquanto deputado ou qualquer cargo que eu assuma, que seja senador ou qualquer outro, a lutar pela anistia de todos os injustiçados pelo 8 de janeiro no Brasil. Eu conto com o apoio de vocês, porque nós não somos fascistas, nazistas, sexistas ou misóginos. Nós só não somos otário de engolir essa balela de Alexandre de Moraes, que tenta dizer que eles que prendem senhoras de 71 anos, como essa daqui, Iraci Nagashi, que está com a condenação de 14 anos de cadeia. 14 anos de cadeia, Alexandre de Moraes. Uma senhora que é incapaz de arremessar uma pedra, sendo tratada como terrorista. Isso daqui será corrigido. E toda a ditadura, todo ditador, a gente sabe, porque a gente estuda história, a gente não se embebeda de poder. Bolsonaro não se embebedou de poder. Falam que é ditador. Um ditador que não deu golpe. Um ditador que esperou sair da presidência quando não era mais chefe das Forças Armadas, para tentar dar um golpe com senhoras desarmadas em janeiro, que não tem ninguém em Brasília, é férias de todo mundo. Num domingo, sem um tiro, sem uma arma apreendida. Fala que isso é golpe. Fala isso para um russo. Fala isso para um cubano. Fala isso para um venezuelano, para um cara da Nicarágua, prezado Reinaldo. Ele vai rir da sua cara. Eu espero contar com o apoio de vocês, porque a caminhada não vai ser fácil. Nós já somos perseguidos. A tendência disso é piorar. E eu peço a vocês, eu posso contar com o apoio de vocês? Posso continuar levando as verdades para o mundo inteiro? E quem sabe amanhã ter um cargo para realmente fazer o impeachment de quem merece? Muito obrigado, CIPEC, muito obrigado, Metchlep. Deus, pátria, família e liberdade. Até o próximo ano, se Deus quiser. E eu chamo agora aqui o Sérgio Santana para fazer um anúncio, porque se isso daqui também está acontecendo, é por causa do CEO do nosso Instituto Conservador Liberal, o cara que toca essa bagaça, que resolve todos os pepinos. Uma salva de palmas para o Sérgio Santana. E a responsabilidade é dele agora. Boa noite. Muito feliz. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Sudamérica. Foi um honor tenerte acá. Thank you very much, Matt, for coming from the United States. It's an honor for us to have you here. Mais um CIPEC. Mais 2 dias de muita insanidade, muito trabalho, de noite virada, sem sono e de muita alegria. Muito obrigado a todos vocês que fazem isso aqui ser uma realidade. Muito obrigado à equipe do Instituto Conservador Liberal, que se destrói trabalhando todas as vezes para tornar esse evento uma realidade. Obrigado à equipe do PL, em nome da pessoa da Sabrina, que nos ajudou em absolutamente tudo, sem o qual também esse evento não ocorreria. E como está virando a tradição, né, Eduardo? A gente vai anunciar agora o local do próximo CIPEC. Mas antes vamos ver a fala de um amigo nosso aqui rapidinho. Pode colocar o vídeo. Olá, meus amigos e minhas amigas, quero cumprimentar todas as autoridades que estão participando do CEPAC este ano e quero fazer um convite para que vocês estejam aqui em Manaus, no coração da Amazônia, em 2025, que será a sede do próximo CEPAC. Eu espero por vocês. Um abraço a todos. CIPEC 2025 em Manaus. O governador Wilson Lima falou que resolve. Estão todos previamente convidados. E para encerrar, nada mais justo. Teremos a COP ano que vem, aquela conferência de ambientalistas
Então o CPEC em Manaus ano que vem será uma anti-COP. Vamos, antes da COP, destruir e derrubar todas as falsas narrativas contra o Brasil que serão defendidas lá. E para encerrar, nada mais justo do que dar a palavra para aquele que, décadas atrás, iniciou tudo o que ocorre aqui. Tudo de grandioso, de relevante que existe no mundo é fruto de trabalho daquele que nos sucederam, é fruto de alguém que destinou seu tempo e seu trabalho para fazer acontecer. E esse caso aqui do CPEC, esse é o Matt Schlapp.